Olá pessoal, hoje eu estou aqui para mais um bate-papo com entrevistados da FGV. Estou com o professor Marcelo Madruga. Tudo bem, professor? Tudo bem, tudo ótimo. Hoje nós vamos falar sobre algo que é antigo, mas que ao mesmo tempo, hoje todo mundo acha que sabe fazer. Então, professor, eu queria que você falasse para a gente o que mudou na venda. A venda, que a gente sempre brinca, né? Que a venda começou lá com os fenícios, lá atrás, ela mudou completamente nos últimos anos. Aliás, com uma sociedade como um todo, né? Desde que a gente entrou nessa sociedade aí, que alguns gostam de chamar de sociedade de conhecimento, outros gostam de chamar da sociedade em rede, mudou completamente as necessidades, as habilidades que são requeridas do vendedor e principalmente o comportamento do nosso consumidor. O consumidor mudou radicalmente, ele é um consumidor cada vez mais exigente, mais informado, entendeu? E que tem uma capacidade de coletar informações e efetuar comparações que no passado ele não conseguia fazer. Professor, pegando esse gancho que o senhor disse, traduzindo, o consumidor hoje tem um poder maior, né? Principalmente pelo acesso às redes sociais, ele consegue falar se ele está gostando ou se ele não está gostando. Nesse sentido, o que mudou no papel do vendedor? Eu, como empresário, que tipo de vendedor que é interessante para mim? A gente tem algumas pesquisas que tentam identificar o que seria as habilidades requeridas dos vendedores no mundo de hoje. Um dos elementos que parece ser fundamental é aprender com o negócio. O que quer dizer aprender com o negócio? É estar em constante observação das tendências do mercado e, com isso, rever os seus conceitos e as suas práticas. Isso é uma exigência do vendedor atual. Um outro aspecto importante em relação ao vendedor é o alinhamento dele com a estratégia. Cada vez mais o vendedor tem que estar alinhado com a estratégia da empresa para que ele possa desenvolver a sua atividade. Dentro daquele gancho que a gente estava falando, eu sempre dou o exemplo do vendedor de carro. Alguns anos atrás, quando alguém ia comprar um carro, quem detinha o maior conhecimento sobre as características do carro era o vendedor. Hoje eu poderia dizer que isso está no mínimo meio a meio, ou então tem até clientes que sabem mais do que o vendedor. E aí qual é o papel do vendedor nesse contexto? É tentar identificar quais são os atributos, quais são os diferenciais do seu produto, do que ele quer vender, ou do seu serviço, e tentar fazer o que a gente chama de aderência. Aderência entre as características do produto ou serviço que ele está tentando promover e as necessidades e valores do cliente que ele quer conquistar. Professor, falando de mudança, a gente está hoje falando muito do digital, qual que é a opinião do senhor em relação à venda? Vai caminhar mais para o digital, vai excluir o tradicional ou vai unificar os dois? O que o senhor tem a dizer para a gente? Eu acho que o caminho é o omnichannel, ou seja, vão ter todos os canais e a gente vai trabalhar com eles ao mesmo tempo. Então eu vou estar comprando uma passagem aérea pela internet, vou estar falando num chat com o próprio vendedor da companhia tirando alguma dúvida, ou vou estar indo numa loja física onde eu vou ter um painel lá eletrônico ou um computador disponível para verificar eventualmente algum item que não esteja no estoque. Eu vou comprar online e vou buscar na loja física, ou seja, vai ser a grande confluência dos canais. Todos os canais vão estar atuando simultaneamente em prol do quê? Da conveniência, é a customização da experiência da compra. E quais os cuidados que a gente tem que ter para trabalhar com esses dois canais, para não fazer o que eu já observei algumas empresas fazendo, que um canal não comunica bem com o outro? Como fazer para quem está começando? Qual a dica do senhor? Eu acho que a principal ferramenta que a gente tem isso, ela está definida num plano de comunicação eficiente entre as áreas e numa reformulação, quando se fizer necessário, da estrutura organizacional da empresa. Eu preciso cada vez mais os setores se falando, cada vez mais uma quebra. Existem algumas empresas que inclusive apregou isso, a Zappos é um exemplo disso, quebra de diferentes níveis de hierarquia que a gente tem, ou seja, uma pequena quantidade de níveis hierárquicos, para que cada vez mais as relações sejam de forma igualitária, buscando um objetivo comum. Eu estou falando que não vai ter mais chefe, que não vai ter mais gerente, não é isso. O que eu estou dizendo é que muitas das vezes as empresas têm muitos níveis hierárquicos, muitas barreiras que só dificultam a comunicação entre os setores, e aí isso é fatal. Eu, como vendedor online, vou estar apregoando, por exemplo, uma entrega em 24 horas, quando o meu setor de logística imagina que vai conseguir em 36. Isso não vai dar certo. Professor, como tem muitas perguntas, eu vou finalizar com a última e depois o senhor faz as considerações finais. Quais os elementos básicos para se construir um bom plano de venda? Um bom plano de venda é óbvio que ele vai ter que ter o objetivo como um todo, ele vai ter que analisar o território que eu quero utilizar, ele deve considerar elementos
do meu time de venda o que seriam os elementos: habilidades requeridas dos vendedores, tipo de treinamento que deve ser aplicado a esses vendedores, política de remuneração desses vendedores, seja na forma de cota, seja na forma de prêmio. Que mais? Canais de distribuição, fundamental definir quais são os canais de distribuição que eu vou utilizar. Tem um assunto que ele não está diretamente no plano de venda, mas que é importante que ele seja tratado, que é o tema do Trade Compliance e das auditorias. Cada vez mais os setores de venda têm que se adaptar a essa realidade. O Manuel Castells costuma dizer que para você ter o sucesso no mundo atual, você precisa de duas coisas: você precisa de mão de obra qualificada e inserção na economia global. Inserção na economia global implica em atendimento a determinados requisitos que são estabelecidos pelo mercado, e isso só é comprovado através de auditorias. Então a gente tem que cada vez mais se acostumar à presença dessas auditorias e cumprir aquilo que está definido nos nossos processos e procedimentos. Bom, pessoal, hoje eu falei com o professor Marcelo Madruga. Para finalizar, professor, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para a minha audiência. Para conviver com esse mundo que muda todos os dias, qual a mensagem que o senhor deixa para estabelecer um bom plano de vendas e estar sempre atualizado no mercado? Eu acho que a coisa mais fundamental que diz respeito a essa atividade não mudou, ela só ficou mais importante de todos os anos, desde lá dos Felícios até agora. O vendedor, o gestor de vendas, ele tem que entender quais são as demandas, quais são os valores, o que é valor para o seu cliente, o que efetivamente o seu cliente quer. E para que isso se dê, eu tenho que ter canais de comunicação eficientes que possibilitem que essas informações cheguem para o departamento de marketing, de estratégia da empresa, e que a gente possa traduzir esses desejos, essas necessidades dos meus clientes em produtos e serviços cada vez mais adequados a essa realidade. Ouvir o seu cliente. Bom, perguntas não faltam, mas vamos encerrar por aqui, professor. Muito obrigado pela dica aí. Grande abraço, obrigado pelo convite. Espero vocês na próxima entrevista.